Uma das frases mais marcantes da Bíblia, dita pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, é: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. E há tantas verdades embutidas nessas poucas palavras, mas dentre elas nós podemos destacar as seguintes. Primeiro, o amor de Cristo nos constrange porque ele é maior do que nós possamos entender. Nós não conseguimos entender todas as dimensões do amor de Cristo. Se você era uma criança cristã ou tem filhos, você conhece aquela música. Tão alto que não se alcança, tão baixo que não tem fundo, tão largo que não tem lado. Quão grande é esse amor? É um amor incompreensível, misterioso. Mas o amor de Cristo nos constrange também significa outra coisa, que eu não posso sair ileso desse amor. É um amor que me atinge e eu não posso sair ileso. Se eu conseguir sair ileso, é porque eu não entendi e não vivenciei esse amor. Eu não posso ser mais a mesma pessoa depois de entender e viver esse amor. Esse é um dos pontos do Evangelho que muitos cristãos não entendem. E esse é um dos pontos do Evangelho que muitos simpatizantes do Evangelho não entendem. Acham que podem ver esse amor, mas não ter contato com ele. Acham que podem ver esse amor, até cantá-lo, mas podem viver vidas que não são transformadas por esse amor. Vocês que me conhecem sabem que eu amo muito uma história que é uma tentativa de falar um pouco sobre esse amor transformador que vem do Senhor Jesus Cristo, vem de Deus e é aplicado em nós pelo Espírito Santo. É uma história que imagina um reino distante, com um rei, com toda aquela estrutura antiga de servos, de escravos. E um dia o rei está passando em uma caravana e vê um servo, vê um escravo, chama-o para perto de si e diz: olha, abandona tudo o que você tem, porque a partir de hoje, agora você é o meu filho. E você tem uma semana para se organizar, para morar no palácio, para estar aqui comigo. Você será meu filho a partir de hoje. E, de maneira interessante, esse servo não fica feliz. Esse escravo não fica satisfeito. Ele volta para casa constrangido e dizendo: o rei está zombando de mim. Não é possível. O que eu farei agora? Deixarei para trás tudo. Deixarei a minha família, deixarei meus amigos. Agora eu não vou poder mais sair com eles na sexta-feira, porque agora eu vou estar lá no palácio, eu vou ter outras responsabilidades, outras roupas, outro modo de viver. Ele deve estar tirando onda com a minha cara, porque é impossível um escravo se tornar um filho de um rei. E no final, a oferta do amor constrangedora leva-o a um tipo de constrangimento que todos nós deveríamos chegar, que é o seguinte: quando Deus lhe chama e lhe oferece amor, Ele está te chamando para uma transformação completa, para você abandonar para trás um outro ser que não era amado, um velho homem, e agora tomar para si novas vestes, uma nova vida em Cristo Jesus. Uma coisa é certa: unir-se com Cristo transforma a nossa vida. Por isso que o amor de Cristo nos constrange. Eu não posso mais deixar de fazer a missão. Eu não posso mais deixar de lutar pela comunhão contigo, mesmo com todos os problemas, todas as barreiras, todo o pecado que ainda há no meu coração. Eu não posso deixar de louvar ao Senhor, porque o amor de Cristo nos constrange. Não é você que me constrange, não são bem as bênçãos diárias que eu recebo, o ar que eu respiro, ou as coisas que eu tenho ou deixo de ter. Não é bem isso que me constrange, isso também me constrange. Uma exortação, mas no final das contas, o que deveria nos guiar seria a compreensão e a vivência do amor de Cristo. Porque isso é superior a qualquer outro estímulo ou a qualquer outra exortação que possa acontecer. Que amor é esse, hein? Que amor é esse que é tão grande, que é tão vasto, que nos toma para si? Que amor é esse? Na boca de um cristão, nunca deveria faltar um hino de louvor em torno desse amor. Nunca deveria faltar uma poesia, nunca deveria faltar um testemunho
na boca, na mão, no gesto, no agir de alguém que conheceu esse amor. É um amor que nos toma por completo, que nos arrebata, que nos faz ficar em um estado muito mais apaixonado, entre aspas, do que nós estávamos quando estávamos apaixonados por alguém antes de nos casarmos. Muito mais arrebatador, muito mais elevado, muito mais constante. Nós vimos todos esses adjetivos que há em torno do amor. É um amor perfeito, tranquilo. É um amor que nos transforma, que não ama a mentira, a injustiça, a ira. Ele não tem orgulho, não se ensoberbece. Ele quer o bem do outro. É o amor de Deus. É o amor de Deus que transforma o amor filial, que transforma o amor erótico mesmo, que transforma o amor pelas coisas, que existe, porque nós somos seres humanos. Mas é necessário que o amor de Cristo penetre, transforme, traga nova vida, novo ar para esse porão que nós temos no coração. Um porão mofado precisa desse ar do amor de Cristo. Nós estamos pensando todo esse programa, Família Completa para Cristo, com base no livro de Efésios. Peço que você abra em Efésios, capítulo 1, em um dos maiores poemas, uma das maiores canções que retratam o amor de Deus por uma humanidade pecaminosa, por uma humanidade que não o ama em troca, mas mesmo assim Ele quis nos amar. Há tantas coisas, há tantos lampejos de glória nesse texto, nos versículos 3 ao 14, que nós não conseguimos, de fato, expô-los todos um a um. Uma vez que nós estamos falando aqui dessa música de louvor, desse cântico de adoração que não falta nos lábios, um cântico novo, que não falta nos lábios daquele que foi confrontado com esse amor. Quero que você leia primeiro. Deixa que cada palavra, com o peso adequado dela, pese no teu coração, para que você compreenda todas as dimensões desse amor que Deus propôs em Cristo Jesus. Leia comigo, compassadamente, versículo 3 de Efésios, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar. Pai, estamos diante de um mar imenso, sem fim. Estamos diante do teu plano aberto aqui, um plano que desenrolou-se na história. Estamos diante dos teus atributos, do teu próprio ser, de um Deus soberano, de um Deus onipotente que faz todas as coisas conforme o seu próprio querer, o bem-querer que há no teu coração.
Estamos diante aqui de um inexplicável amor. Nós apenas conseguimos entender que o Senhor é amor e decidiu nos amar. Isso nos constrange profundamente. Que não seja, Senhor, um deslumbramento, um constrangimento passageiro. Que seja uma marca constante de nossas vidas. Que vivamos sob esse fardo de sermos tão amados. Mas dá-nos a lembrar também de que esse fardo é leve. Faz-nos lembrar que nós não estamos soltos nesse mundo. Nós não podemos fazer o que queremos, porque nós temos alguém que nos ama. Pedimos que, assim como Paulo escreveu esse louvor, que esse louvor, com outras palavras, ou que seja com esses mesmos versículos, esteja sempre presente nos lábios de cada um que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós podemos ver tantas informações nesse texto, mas nós queremos aprofundá-la em torno do centro que é a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, que é aplicada em nós hoje, este amor, esta graça, por meio do Espírito Santo. Então, de primeira, o que é que nós já percebemos aqui? Esse é um plano feito, programado e efetivado por um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Um Deus trino, um Deus que é diferente de todas as outras religiões que não conseguem nem pensaram em copiar a Trindade Santa de Deus. De um Deus que é único, mas que é três pessoas em si mesmo. Ou como dizem os teólogos, subsiste em três pessoas, sendo uma essência única. Esse Deus que é tão diferente, esse mesmo Deus que Agar se encontrou, que percebeu que há atributos nele que não há nos outros deuses, é um Deus que vê, é um Deus que se importa. Esse é o Deus que está pensando um plano e efetivando um plano. A primeira coisa que nós conseguimos perceber é que esse Deus, ele é completamente digno de adoração. O primeiro constrangimento que há em nós, quando nos defrontamos com o plano do amor divino, é que nós devemos adorá-lo. Não é à toa que começa como um cântico no versículo 3. Bendito, bendito. Que teu nome seja elogiado, Senhor. Que teu nome seja exaltado. Sabe por quê? Porque o Senhor nos amou. A igreja não é um local de elogio humano. A igreja é um local de elogio para Deus. Deus é que é bendito, não nós. Nós somos benditos no Senhor, mas nunca em nós mesmos. Uma vez que a nossa função não é a função de receber coisas. Porque essas coisas foram dadas por pura graça, nós não precisamos cobrar nada. Foi Deus quem quis dar. A nossa função é de doadores. Mas sabe qual é o problema? Nós somos treinados desde pequenos a sermos receptores de coisas, a sermos cobradores de coisas. Você foi ensinado assim por seus pais, há uma inclinação natural do teu coração para isso, que é o pecado original, e nós somos ensinados todos os dias nessa cultura que está em nosso derredor. Nós somos ensinados a receber e a não dar. Nós somos ensinados a cobrar e não a ajudar. Esta não é uma atitude do cristão, uma vez que ele é adorador, ele dá. Bendito seja o Deus e Pai. Olha como esse louvor se desenrola no versículo 6. Tudo isso, tudo que Deus está fazendo é para quê? É para o louvor dele mesmo, o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É para o louvor dele. Deus ama, Deus salva, para que ele mesmo seja glorificado nessas criaturas que ele salvou. Esse é o melhor plano possível. Esse é o melhor mundo possível. Quando nós olhamos para o mundo e vemos as guerras, vemos as dificuldades, muitos até de nós aqui questionamos, por que Deus não fez um mundo melhor? Por que Deus não planejou um universo que tivesse menos mal, menos pobreza, menos dificuldades? Eu só posso dizer uma coisa, ou responder uma coisa, quando eu leio um texto como esse. Deus não podia criar um mundo melhor do que esse.
Porque este é um mundo em que ele aplica o seu amor para criaturas que não merecem. E se nós estamos tristes, constrangidos, em dificuldades, é porque nós não vimos o plano inteiro ainda. Porque o plano ainda não terminou. Se as dificuldades te constrangem, não o amor de Cristo que te constrange, eu te convido a olhar o plano inteiro. O plano não acabou. Nós recebemos o Espírito agora como penhor de algo que ainda será completado. O plano está acontecendo, nós estamos vivendo ele. Uma segunda questão que nós conseguimos perceber nesse cântico de louvor, conectado ao amor de Deus, é que esse amor é soberano. É um amor que parte da livre vontade de Deus em amar criaturas que não mereciam nada. Na verdade, o que existia de merecimento nessas criaturas era relacionado à justiça e à santidade de Deus. Ou seja, o fruto da sua ira. De uma ira contra aqueles que estão se levantando contra ele. Mas nós temos, pelo contrário, um Deus que decidiu amar. Veja que no versículo 3, ele nos abençoou em Cristo Jesus, no seu Filho, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele nos deu segundo o seu próprio amor. Olha o versículo 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Versículo 5, nos predestinou. Versículo 11, em Cristo fomos predestinados. Um amor soberano que parte da livre vontade de Deus. Você não tem, nem eu, livre vontade para responder a esse amor. Nós temos apenas duas opções, ambas escravizadas. Uma opção escravizada é a que nós já estamos hoje, é aquela que nós já nascemos nessa condição. Nós somos nascidos escravos, como dizia Lutero. É a vontade escrava ao pecado. É a vontade escrava à rebeldia contra Deus. Essa é uma opção. A segunda opção de reação a esse amor é agora nos tornarmos submissos ao recebimento desta graça em Cristo Jesus. É tornarmos-nos, então, escravizados a um novo Senhor, mas esse um Senhor bom, esse um Senhor que nos ama e que nos salvará. Nós só temos duas opções diante desse amor soberano. Não há uma terceira opção. Uma outra coisa que nós aprendemos desse texto é que Deus planejou tudo isso, centralizando o plano em Jesus Cristo. É como se o Pai apontasse para o Filho e o Espírito Santo apontasse para o Filho. O Filho é o centro, tal como lemos no versículo 10. De fazer, o plano é esse, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Fazer convergir tem pelo menos 3 significados. Juntar todas as coisas estavam separadas e agora serão juntadas novamente. Um segundo significado é que as coisas estavam quebradas e serão restauradas nele. E um terceiro significado é que as coisas estavam como cão sem dono, o mundo estava sem dono, solto, e agora ele vai ter um dono. E agora ele vai ter um Senhor soberano, que vai reinar sobre esse mundo. Isso é fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Mas o constrangimento que há em nós, que parte desse pressuposto que tudo é para a glória dele, ele faz todo o plano para a glória dele, a partir da sua livre vontade, e convergindo tudo em Cristo, por isso que Cristo é a boca do nosso louvor. Cristo é o nome que se repete mais na boca dos cristãos, na vida dos cristãos, ou deveria ser. É a partir disso que nós vamos entender um pouco o que é esse amor através do que Deus está fazendo no seu Filho. Eu quero mostrar isso em passos. E o primeiro passo, fazendo aqui um resumo de tantos conceitos e termos e frases, está dos versículos 3 ao 6, em que nós vamos entender que esse amor, ele é efetivado na união com Cristo, e ele é dado por meio da adoção de filhos. Porque, afinal, para mim, no meu entendimento e na minha visão, e convergindo com as Escrituras que usam essa metáfora, não haveria uma metáfora, uma imagem mais adequada para falar do amor de Deus
que não fosse a adoção. E eu confirmo com o uso de Paulo. A adoção é utilizada para nos falar, primeiro, dessa união com Cristo, de que estávamos sem família no mundo e agora fomos unidos a uma nova família, e também para falar desse livre amor, que é um amor, como dizia o C.S. Lewis, diferente dos amores humanos. Os amores humanos são amores necessidade. O amor divino é amor doação. Amores necessidades tem a ver com o que nós precisamos do outro. Nós amamos porque receberemos algo em troca. Amor doação é amor puro, pleno e perfeito. Nada em troca é cobrado. Tudo é doado. Nada devido, apenas doado. Diante disso, nós observamos que fomos unidos a Cristo através dessas bênçãos que recebemos, bênçãos espirituais no versículo 3, nas regiões celestiais, em Cristo. União com Cristo seria a chave para entender o livro de Efésios e eu ainda diria, entender todo o contexto de Paulo. Tudo que Paulo escreve tem a ver com a união com Cristo. É uma pergunta que você deve se fazer hoje. Você está unido com Cristo hoje? A metáfora, ela é sempre familiar. Você foi unido com Cristo por meio da adoção. E uma outra imagem que vai aparecer em Efésios capítulo 5 é do homem casado com a mulher. Quando um homem se casa com a mulher, os dois se tornam uma só carne. Assim também Cristo é uma só carne com a igreja, com esse corpo que está aqui. Então eu chegarei a uma seguinte conclusão. O amor de Deus, ele é recebido na sua vida em dois níveis. Você pode dizer que está unido com Cristo em dois níveis. Se você está unido espiritualmente com Ele, se você está em conexão com Ele, crê nele, entende quem Ele é por meio das Escrituras, crê no Evangelho, entregou sua vida a Ele completamente, abdicou do seu velho homem, abdicou dos seus pecados e agora tomou a cruz e o seguiu. Esse é um horizonte da sua união com Cristo. O outro horizonte é a igreja local. Porque é na igreja local que nós podemos experimentar esta união. Uma vez que eu não estou unido com Cristo sozinho, você também está, você também está, você também está. E nessa experiência coletiva, nós nos tornamos a noiva de Cristo. O corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça. É o Senhor, é o dono, é o que diz para onde nós vamos e para onde nós não iremos. Essas bênçãos celestiais, elas não foram acidentais. Deus não fez o seu plano, passo a passo, vendo o que daria e o que não daria. Nós fazemos uma programação como essa, a família Amor se empenhando com amor, todas as outras famílias, mas todos nós que fazemos programações, retiros, ou seja lá o que for, nós sabemos que acontecem imprevistos. E muitas vezes nós erramos com uma desorganização, ou há um erro de outra pessoa, ou às vezes não é erro de ninguém. Simplesmente uma coisa não deu certo. No começo aqui, a internet ela não estava prestando para a transmissão. Abria o Instagram, mas não abria o YouTube. É o demônio que coloca a mão, e aí alguém orou e deu certo, foi? Mas acontece esse tipo de imprevisto. Nós fazemos um contorno, nós tentamos fazer o máximo para que o plano dê certo. Muitas vezes não sabemos nem planejar. O que nós planejamos se torna outra coisa, nem planejamos, fazemos no improviso, muitas vezes não dá certo. A gente sabe como é isso. Com Deus não é assim. Deus planejou todas as coisas nesse melhor mundo possível, que é o nosso, antes da fundação do mundo. Deus não te amou acidentalmente. Já viu esses filmes, Acidentalmente Apaixonado? Foi por acaso. Nós nos encontramos. Foi um contexto, foi algo que você fez que chamou a atenção de Deus? Não. Você se levantou daí, veio aqui, chorou no altar, levantou as mãos, lavou os pés de Jesus com lágrimas. É isso que chama a atenção dele para ele te amar? Nunca é, irmãos. Tudo que você faça só será uma resposta ao amor que ele já tem. Não tem como essa ideia de chamar a atenção de Jesus, como alguns têm falado em algumas igrejas.
Eu vou chamar a atenção de Jesus. Conversa é essa, homem? A atenção de Jesus já está voltada para você, porque se não estivesse, você não teria nem porta para a salvação. Não precisa fazer um teatro, colocar as coisas no exagero. Não precisa fazer coisas estrambólicas para chamar a atenção de Jesus. Jesus já te ama. Se Ele não te amasse, nós não estaríamos nem aqui. A porta já está aberta. Não precisamos de tantas coisas como alguns têm pregado. Ele nos escolheu nele. E quando você lê o versículo 4, que Deus nos escolheu nele, o referente de nele é Jesus. Ou seja, o Pai escolheu-nos, nos elegeu no Filho. Desde a eternidade, a tua vida já estava preservada no Filho de Deus. O teu nome já estava seguro. É importante nós lembrarmos disso quando nós vivemos em um mundo onde falta tanto amor. Onde nós mesmos experimentamos falta de amor dentro da igreja. E nós levantamos em uma revolta pessoal dizendo, como é que pode? Estou dentro da igreja aqui e não sou amado. Às vezes a revolta nos cega para as outras coisas. Nós vemos só uma coisa e esquecemos as outras. Como é que pode esse povo que tanto fala de amor não ama? Ou você vê um mau testemunho de outro cristão e diz, eu vou ficar à igreja? É um povo que se diz amado, mas não ama ninguém? Vou sair daqui. Olha, uma segurança que há no meu coração é que não importa a falta de amor que eu enfrente, o amor que Deus tem por mim, ele está planejado e ele nunca cairá por terra. Mesmo que um dia ninguém me ame, quem é que vai continuar me amando? Deus, em Cristo Jesus. Porque não é novidade, não foi desvio no plano, isso já estava previsto. Assim Ele o quis. Não porque eu tinha nada, mas porque Ele quis. E essa predestinação continua no versículo 5, porque Ele nos predestinou para Ele. Primeiro, nele, em Cristo, é unido a Cristo que recebemos essa salvação. E agora essa predestinação é para Ele. Tudo gira em torno de Deus. Sai de Deus esse amor, nos resgata e traz para Ele de volta. Como um anzol. Como um anzol que é lançado, que nos fisga, nos constrange e arrasta para Ele. E o meu desejo para vocês e para mim é que sempre, em toda e qualquer circunstância, que o amor de Deus te arraste de volta para Ele. Sempre que for necessário, sempre que você andar um pouquinho para longe, que o amor de Deus te arraste de volta. Que Ele nos enlace com seus laços de amor e nos traga, mesmo que nossos pés finquem no chão e formem um rastro na terra. Que nos momentos em que eu não tiver forças, que o amor dele me arraste, porque tem feito. Porque se assim não fosse, eu não estaria aqui. E que seja essa a realidade na sua vida, porque esse amor em Cristo Jesus foi para sermos, versículo 5, adotados como seus filhos. Adotar-nos. Você já viu algum vídeo, ou ao vivo mesmo, o momento em que um casal recebe uma criança de adoção? Depois de toda a papelada, depois de todo o processo jurídico, chega um momento em que a criança finalmente vai para aquele lar. Você já viu? É daquelas coisas que faz qualquer pai, mãe chorar. Qualquer pessoa. Muitas vezes, em alguns deles, eu vi uma criança muito feliz, muito satisfeita, porque agora ela teria coisas que ela nunca teve. E nem estamos falando muito de questões físicas, como riqueza ou melhores roupas. Não parece ser isso na alegria dessas crianças. Mas é porque agora elas terão amor. Agora elas terão alguém cuidando delas que não é pago para isso. Porque o governo é pago, porque os cuidadores são pagos, eles têm a obrigação. Agora alguém as receberá simplesmente porque ama.
Mas o que é que eu darei em troca? Essa é uma grande crise nas pessoas que são adotadas. O que é que eu darei em troca? Eu serei o melhor filho possível para que meu pai se orgulhe de ter me adotado. Essa é uma reação que parece correta, de primeira vista, mas ela é sempre complexa. Porque nós nunca conseguiremos pagar este amor. Com o nosso comportamento, querendo ser o melhor filho. Esses filhos naturais, eles já são filhos biológicos, mas eu fui adotado, eu tenho que ser o melhor de todos. Não é bem assim. Eu deveria confiar nesse amor, ser a melhor pessoa possível, só porque Ele me ama. Não simplesmente porque eu me sinto deslocado ou quero pagar alguma coisa àquele que me adotou. Veja, por exemplo, em Romanos capítulo 8, nós vamos ler versículos 15 e 23, como é comum em Paulo a ideia da adoção. Alguns ainda pensam que Paulo, de alguma maneira, ou foi adotado ou adotou alguém durante a sua vida. Por ser tão presente essa ideia e nenhum outro escritor bíblico falar sobre esta ideia. Não sabemos. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 23. E não somente ela, a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Já recebemos a adoção hoje, mas como o final de Efésios nos diz, ainda vamos receber algo no futuro, que é a completude dessa adoção. É quando nós vamos voltar para casa e ficar lá, para sempre, eternamente, no nosso novo lar que nos foi dado por Cristo. Passa a página e vai para o capítulo 9 de Romanos, versículo 4. Perceba que essa adoção não é tão novidade no plano de Deus. Essa adoção já foi feita no Antigo Testamento. Capítulo 9 de Romanos, versículo 4. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. A adoção não foi apenas para você, para a igreja. Quando Deus escolheu Israel, escolheu Abrão, escolheu Moisés, Ele não escolheu eles por merecimento, mas os adotou a nação de Israel para ser o seu povo. Porque esse atributo é eterno. Porque esse é o ser de Deus. É um Deus que adota. É um Deus que ama gratuitamente. Ele não pode ser outro. Ele não pode negar a si mesmo. Passa mais algumas páginas e vai para Gálatas, capítulo 4. Na verdade, um pouquinho antes de Efésios. Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Mais um lugar onde essa doutrina tão maravilhosa aparece. Leiamos versículos 4 e 5. Gálatas, capítulo 4, 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E aqui fica muito clara aquela frase tão dita, que Deus deu o seu Filho para que nós pudéssemos nos tornar filhos dele. Ele enviou o seu Filho, fez com que seu Filho nascesse de mulher, nascesse de virgem, para nos resgatar, para nos fazer agora filhos dele, filhos amados, filhos queridos do Senhor. Voltando para Efésios capítulo 1, você vai perceber na continuidade, no último versículo aqui desse nosso bloco, que esta adoção, este amor, esta vontade, e todos nós sabemos que a adoção não é simplesmente querer, existe um preço a ser pago. Você paga um preço de tempo, de disposição, de papelada, de gastos. Um preço foi pago ainda maior por Deus para nos adotar. Mas nós não podemos permanecer incólumes. Nós não podemos permanecer neutros diante desse amor. Porque esse amor nos atinge para quê? Para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. É para que a minha identidade, como a do escravo da história, mude.
Se eu aceito esse amor, se eu vou para lá, eu terei que ser outro a partir de hoje. Então, o cristão, ele é marcado pelo quê? Qual a marca do cristianismo? É a marca da lei, da obediência dos mandamentos? Essa é uma marca secundária. Essa é uma marca que advém de uma marca mais fundamental. O cristão, ele é marcado pelo amor de Deus. É o tipo de pessoa que ela deveria ser vista pelos outros e entendida por si mesmo como alguém amado. Quem é amado é seguro, quem é amado vive em paz. Quem é amado fala desse amor, não consegue evitar. Sempre que a conversa começa a descambar para a família, quem é adotado faz questão de dizer, foi adotado. Uma pessoa me amou, quis que eu me tornasse. Existe um orgulho aqui de falar que é amado, um bom orgulho, que é a própria pregação do Evangelho. A pregação, a missão, não deveria ser encarada como algo difícil, como algo complicado, de exortações longas do pastor, de cultos de missões, de complicações. Missão deveria ser natural. Eu estou falando do amor que eu recebi. Eu quero falar. Eu quero oportunidades para falar. Eu tenho vergonha aqui, mas eu vou achar um caminho para falar, porque é um amor que me constrange todos os dias. A justificação, a santificação, tudo está em torno dessas verdades da adoção que nós vemos aqui. A justificação seria ser declarado justo diante de Deus. A santificação seria uma nova vida, uma transformação, ser nova criatura. Tudo isso acontece porque nossa identidade muda quando nós conhecemos a Cristo. A obra que Cristo fez por você te justifica. O resultado dessa obra é a tua transformação, é a minha transformação nele. Esse plano segue. E perceba a transição aqui do versículo 6, porque essa graça, essa glória foi concedida gratuitamente em quem? No amado. É maravilhoso perceber uma verdade teológica que está tão pujante aqui. Essa pessoa chamada de amado, que na minha versão, a Nova Almeida Atualizada, tem um A maiúsculo, e está correto que tem esse A maiúsculo, porque esse amado é Jesus. Interessante, porque o texto está falando que nós somos amados. Mas em certo momento Paulo diz que essa graça foi concedida no amado. Não é plural, não está se referindo a você, nem a mim, nem à igreja, nem aos judeus. Então quem é esse o amado, ou no amado? É Jesus. Deus ama tanto a si mesmo, o Pai ama tanto o Filho, o Pai e o Filho amam tanto o Espírito, que Ele é pleno de amor. Deus exerce o amor em si mesmo. Muitos aqui de nós dizem o seguinte: olha, eu não sabia o que era amor até ter um filho. Não é? Não sabia. Muitos de nós dizem, eu não sabia o que é amor até meu pai sofrer uma queda e eu ter que cuidar dele. Aí eu descobri o que era amor. Com seres humanos limitados, nós aprendemos pouco a pouco o que é amor, porque nós precisamos exercê-lo para aprendê-lo. Não adianta eu fazer uma palestra aqui sobre amor. Leia 1 Coríntios 13. Ainda que eu fizesse, inclusive, muitas coisas, até entregasse tudo o que tenho, mas se não tivesse amor, nada valeria. Não existe palestra sobre amor. Não existe amor mentiroso. Ou é amor ou não é. Mas Deus não precisa disso. Deus não precisaria de você, nem de mim, para comprovar que Ele é amoroso. Eu amo essa ideia, sabe por quê? Porque existe a tentação de achar o seguinte: Deus nos criou para provar que Ele é amoroso. Deus criou criaturas rebeldes só para Ele mostrar que Ele nos salvaria. Isso não é verdade. Deus não precisava provar nada a ninguém. Deus não precisava comprovar que Ele é amor ou amoroso, porque Ele já se amava na eternidade. O Pai amava o Filho. O Pai e o Filho amavam o Espírito, e assim um ao outro, eternamente, perfeitamente, sem erros, sem complicações, sem pecados. Se Ele interrompeu esse ciclo amoroso, inclusive o Filho para vir, o Filho para morrer,
foi porque ele nos amou gratuitamente. É por isso que no amado, que agora nos capacita a sermos amados, versículo 7 diz: nele temos a redenção, a libertação da nossa escravidão passada, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. É como se o sangue derramado de Cristo fosse uma fonte inesgotável deste amor. É uma fonte gloriosa. O amor de Deus é eterno, você já entendeu isso? O amor de Deus não tem explicações racionais ou motivos. Deus não precisa provar nada, nem há necessidade de comprovar que Ele é amoroso, porque Ele já se ama eternamente. Mas uma outra coisa que nós precisamos entender é que esse amor é abundante. É um amor sempre disponível. Não existe aqui circunstâncias para a disponibilidade do amor de Deus. Não importa se estou triste, se estou alegre, se estou passando por boas ou más situações, o amor de Cristo sempre está disponível para mim. É só acessá-lo. É só entendê-lo, é só percebê-lo. É como uma atmosfera que está ao meu redor. É um mundo de amor. Quando os nossos olhos cegam para isso, nós sofremos. Quando os nossos olhos criam escamas, quando o nosso coração endurece, é aí que nós sofremos. O cristão, ele não sofre pelas coisas que acontecem a ele. O cristão sofre quando essas coisas acontecem a ele e ele esquece do amor de Cristo. Isso é sofrimento. Isso é um sofrimento que não tem solução. Qual será a solução desse meu sofrimento? Se as coisas estão tão difíceis. É possível passar por qualquer coisa se você tem o amor de Cristo. Não será fácil, mas é possível. Com o amor de Cristo, nós venceremos qualquer batalha. Qualquer dificuldade que se levante contra nós, nós venceremos com esse amor. E esse plano é nos revelado no versículo 9, um plano que só é revelado para amigos, para filhos, um plano que era misterioso, mas nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que ele apresentou de novo em Cristo, de fazer convergir nele. Aquela tríplice percepção que eu já passei para você. Se você vir um espelho convergente, você vai entender que é um espelho que converge tudo para um ponto central. E esse ponto central indica o que é autoridade, ele será autoridade sobre todas as coisas, indica que ele vai unir todas as coisas e indica que ele vai juntar os pedaços quebrados, restaurar. O mundo está quebrado. E às vezes é por isso que nós não conseguimos sentir o amor de Deus em nós. Nosso coração está quebrado, nossa mente está quebrada, a sociedade está quebrada. O nosso país está quebrado, o mundo está quebrado, o conhecimento é fragmentado. Não há bondade inerente nesse mundo. E é por isso que esses ruídos nos atrapalham de ouvir a voz de Deus. Mas eu posso confiar que vai chegar o tempo em que Deus vai consertar tudo que está quebrado. E esse é o plano dele. Tudo que está quebrado será consertado. Você crê nisso? Você entende que isso é verdade? Que, inclusive, a tua santificação é um passo nesse plano. Quando você decide ali intimamente não cometer aquele pecado, Deus está cumprindo o propósito eterno dele em você. Porque o pecado é quebra, é confusão. E quando você decide não pecar pela força do Espírito Santo, pela graça de Jesus, você está dizendo, eu estou no plano dele. E o plano dele é a minha santificação, é a reorganização desse mundo. Em Cristo nós somos feitos herança. Para o último bloco, dos versículos 11 ao 14, queria dizer para você que um povo que ama e que é amado, um povo que compreendeu esse amor, é um povo que tem visão, que entende o que deve fazer. Que eu tenho usado muito essa ilustração, que é de um povo que sonha no meio-dia. Não um povo que sonha de noite e sonha pensando, qual seria a igreja perfeita.
qual seria a pessoa perfeita para eu me relacionar. Não, é um povo que sonha na realidade, com um pé na realidade, sabendo que esse amor pode fazer tantas coisas. Esse amor pode transformar tantas pessoas, até as piores pessoas. É um povo que tem esperança. Quem é amado tem esperança. Quem conhece o poder do amor que recebe, diz: eu sei que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós ansiamos. Às vezes eu vejo um povo cristão medroso. Às vezes eu vejo em mim mesmo um coração temeroso de que Deus não fará, de que não dará certo. Às vezes eu me pego, e você também deve ter essa experiência, pega-se duvidando do amor de Deus. Ou duvidando não do seu amor, mas do seu poder. Eu sei que Ele me ama, mas isso aqui Ele não consegue ou Ele não fará. Mas um povo que tem esperança é um povo que olha para o futuro sabendo que tudo já está planejado, e não só está planejado, será cumprido. Porque em Cristo, versículo 11, nós somos feitos também herança, predestinados segundo o propósito desse Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele pede conselho a quem? A Ele mesmo, é o Espírito que o aconselha, é de si mesmo, é da sua vontade, para de novo nós sermos para louvor da sua glória, nós os que esperamos em Cristo. É um povo que espera nesse amor. Se tremo, se desconfio, eu não estou entendendo o chão sobre o qual estou pisando. Tremer é uma coisa. Tremer é uma coisa. Outra coisa é desconfiar. Pessoas desconfiadas, elas sempre estão nos cantos, não é? Elas sempre estão analisando. Elas sempre estão pensando se podem ir ou não. Deixam os outros irem para ver se vai dar certo ou não. Vai, vamos pular desse barranco, vai tu primeiro. Pula, deixa eu ver se não morreu, se não quebrou nada. São pessoas desconfiadas. O povo de Deus é um povo que espera, que tem esperança. É um povo que tem visão para o futuro. Porque Deus fez tudo isso em Cristo, nós esperamos em Cristo. Nós temos a expectativa de que esses sonhos que nós temos hoje se concretizarão. Agora, esses são sonhos relacionados a bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não são sonhos pessoais. Não é daquilo que Deus pode me dar ou não pode me dar. É aquilo relacionado ao que Ele fará para a glória dEle. Isso está no centro da tua agenda. Aquilo que Deus fará para a glória dEle. Isso está no centro dos teus anseios, das tuas orações. Deus, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão que Ele nos dá a cada dia é secundário na oração. O pedido de perdão, que é tão importante, mas é secundário também. O que vem primeiro? Que a tua vontade se efetive, que a tua graça flua, que o teu plano se concretize em mim. E esse plano se concretizará, apesar de nós. Esse plano se concretizará em nossos sofrimentos também. Porque nele, Paulo diz, versículo 13, também vocês, depois que ouviram este evangelho, vocês que já são cristãos, e tendo crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Quando Paulo termina Gálatas, ele diz: não me molestem mais. Não fiquem brigando comigo, crentes, porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Embora nós possamos entender que o versículo 13 aqui está nos falando do selo do Espírito Santo, que depois é ampliado no versículo 14, dizendo que é o Espírito, que é o penhor da nossa herança. Primeiro, nós entendemos que esse penhor tem a ver com relações comerciais, que nós vamos entender já já. Mas o selo é ainda mais interessante, porque ele tinha duas possibilidades de ser efetivado naquela cultura. Ou um tipo de tatuagem, marcação corporal, em que os adoradores de certo Deus se marcavam no seu corpo para dizer que eram adoradores daquele Deus ou daquela deusa.
Então você vê muitas essas inscrições na pele, principalmente com cortes, para dizer que pertencia a algum deus. Isso era um selo. Outra modalidade de selo eram anéis, que poderiam ser anéis reais, em que você tinha um símbolo daquela dinastia, e com cera ou outro material você marcava, dizendo que pertencia àquele rei, àquela carta ou àquela correspondência. Mas dentro da imagem do anel ainda poderia ser outra coisa. Um tipo, dentro da cultura judaica, de anel de noivado. Porque quando você dava um anel de noivado para alguém, para uma moça, você estava demarcando que iria casar com ela, como até hoje. É um sinal, é um selo, é meu, me pertence. E nós estamos prestes a consumar esse casamento. Confie. Você que vai noivar, cuidado. Vai dar o anel de noivado, começa a contagem regressiva, viu? Não pode passar de 1 ano para casar. Porque você está se comprometendo com aquele selo, para que todo mundo olhe e olhe no dedo e diga, olha, não posso dar em cima dessa pessoa, não posso flertar com essa pessoa, porque ela já está comprometida. É um selo. Se Paulo está falando sobre essas marcas de Cristo serem um selo de suas chicotadas, nós não sabemos bem, mas entendemos que há uma coisa aqui, um selo espiritual da promessa que há em nós. Já o penhor é muito mais claro. Era a comprovação de que nós fecharíamos um negócio. Eu poderia, então, numa época em que não há Pix, não há transferência, não há cheques mesmo, eu poderia dizer, eu vou comprar isso de você e a garantia é isso que te dou. Então, eu quero comprar toda a sua plantação quando ela terminar. Todos os grãos que surgirem da sua plantação. Deixarei aqui uma parte do dinheiro e quando eu voltar para receber o resto, eu pago todo o restante que é necessário. É um penhor. Um penhor até um resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. É o experimentar hoje. Às vezes tem um culto ou uma apresentação musical e o pessoal diz assim, hoje foi um pedacinho do céu, não é? Hoje eu senti um pedacinho do céu aqui. É essa a ideia. Você já experimenta daquilo que está para o futuro, prometido por Deus, hoje, com o Espírito Santo habitando em você. Essa é a promessa. É uma garantia de que você não vai se perder. No meio da multidão ele vai te achar, nenhuma ovelha vai escapar da sua mão, ao mesmo tempo em que é a garantia de que ele vai pagar. Lembra lá de Abrão? Os animais colocados, cortados, um do lado, um do outro, a aliança que deveria ser feita com Deus e Abrão passando juntos, para que garantissem os dois que cumpririam, mas Abrão está dormindo. Abrão está agoniado. E Deus passa sozinho, se comprometendo de que Ele cumprirá aquela aliança. Esse é o nosso Deus. Esse é o amor que constrange. Esse é o amor que me leva a pensar, como eu sou pequeno, como eu sou mínimo, como eu deveria viver cada dia mais constrangido, pensando, orando, louvando, falando desse amor. O grande teste desse amor é do seu relacionamento com os irmãos dessa igreja local, ou da sua igreja local. É um teste sem o qual você não pode progredir para níveis maiores. Eu quero fazer a missão, eu quero isso. Calma. O teste básico é se você se relaciona bem com os irmãos da sua igreja. Porque se você falhar aqui, não tem nem o que a gente discutir. Se você gosta de uns, não gosta de outros. Se você quer se dar bem em cima do outro. Se você fala mal do outro. Eu não quero nem saber o resto da história. Nem Deus. Porque nós começamos na nossa família para depois passar. Veja como o amor de Deus transforma nossas relações. Passa a página no capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17 de Efésios. Vai me acompanhando nessas passagens. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em
amor. Vocês, o grupo, precisam estar alicerçados em amor. Capítulo 4, do outro lado, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Versículo 16 do mesmo capítulo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. E finalmente, capítulo 5, versículo 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Se Paulo elogia e explicita esse amor no capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, ele diz, agora viva este amor na igreja local. União com Cristo, se você entendeu isso, e até entregar a sua vida a Jesus hoje ou depois, ou se você precisa reentender isso, voltar aos trilhos, se aproximar de novo, saiba que união com Cristo também tem a ver com união com a igreja. As duas coisas andam juntas no Evangelho. Proximidade com Deus tem a ver com a proximidade com meus irmãos. Sabia que à medida que você se distancia de Deus na sua devoção, você também se distancia dos seus irmãos? E quando você se sentir distante? Quando a igreja perder a graça, o sabor que tinha antes? A minha solução não é programações, ou vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Se você está amargo para com a igreja, a única solução possível é se aproximar de Cristo, para que Cristo se torne doce de novo na tua boca. Porque quando Cristo for doce de novo, a igreja vai se tornar doce de novo. Porque, queira você ou não, mas aqui é a família dele. Goste você ou não. Não importa aqui minha opinião sobre isso, importa a opinião dele. Se nós somos um povo que é detentor de tão grande herança, nós não deveríamos nos preocupar com mesquinharias, com coisas pequenas. Nós perdemos muito tempo deixando de amar para nos preocupar com coisas minúsculas. Vamos parar com isso. Vamos sair desse nível de mesquinharia e voltar os nossos olhos para aquilo que é importante, para o laço que nos une, para a missão que nós temos, para a adoração a esse Deus tão grande e tão amoroso. Há uma história maior que Deus está contando do que as nossas pequenas histórias de decepção ou de frustração. Há uma graça maior do que as nossas desgraças pessoais. Se você tem esperança nesse selo, nesse resgate, nesse penhor, você com certeza tem olhos que vêm além do alcance. Vem além da superfície. Vem além dos bancos, das paredes, das programações. Vem que aqui tem um povo que é amado por Deus. Vem nas circunstâncias tão difíceis, mas que apesar de todas elas, você é amado por Deus. Vamos orar e pedir que Deus abra os nossos olhos e nos una a Ele. Senhor, nós somos gratos por Tua palavra. Que Teu nome seja bendito, hoje e para sempre. Que quando a minha boca falhar, que o Senhor não me permita esquecer. Quando meus braços falharem, que o Senhor não me permita esquecer que Tu és um grande Salvador, que Tu és um grande Deus e eu sou um pequeno pecador. Que Tu és todo amoroso e eu sou todo rebeldia. Que Tu és todo poderoso e eu nada posso. Que Tu me amaste e comprovaste esse amor, entregando o Teu Filho para morrer na cruz, mesmo sendo nós pecadores. E que esta imagem, esta fonte eterna de tanto amor, eterno, planejado e sempre disponível, esteja no nosso louvor, esteja na nossa memória, esteja na nossa vida, para o louvor da glória do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.